Eu vou aproveitar também essa nossa paciente aqui que está nos ajudando bastante a elucidar alguns assuntos, né? Que até a Isabela chamou atenção em relação a isso, para a gente diferenciar se são varizes, né? Ou se é algum tipo de estrias que aparecem comumente em pacientes grávidas, né? Em gestantes, né? A principal diferença é que quando são varizes, quando são telangiectasias, a gente aperta o vasinho, né? Ele vai desaparecer e depois enche de novo, né, de sangue, porque a gente esvaziou a veia e aí quando eu vou soltar, ele enche novamente. Então isso é um sinal claro de que isso são varizes, são veias. Se fosse estria, ela não mudaria a coloração, né? E aproveitando, né, aqui já essa posição da paciente, que eu comentei que um tipo de varizes que a gente vê com bastante frequência, que faz muitas sessões de escleroterapia, de laser transdérmico, pela preocupação estética, principalmente, né? A gente tem aqui um outro exemplo de varizes, né? Então, se a gente olhar com calma, a gente consegue ver algumas veias um pouco mais esverdeadas, né? A gente chama isso de varizes reticulares, que alguns pacientes dizem, isso aqui não me incomoda muito, mas às vezes essas varizes reticulares são as que alimentam essas telangiectasias. Então, às vezes eu tenho que fazer uma abordagem um pouco mais global, né? E às vezes não focar somente nessa telangiectasia. Porque se eu for aplicar somente aqui sem resolver a nutridora, às vezes não consigo resolver, ou a gente tem uma recidiva, um reaparecimento muito precoce, né? Deitada, a gente não consegue mostrar tão facilmente, mas aqui na perna, né, já tem umas varizes chamadas tronculares. Qual que é a diferença das tronculares para as reticulares? Como diz o nome, elas são mais saltadas, são em alto relevo, né? Então a gente sempre examina o paciente primeiro de pé, depois deitado, porque em pé elas ficam bem mais evidentes do que está aqui deitada, né? Então a gente tem que fazer esse exame, né, com detalhes para definir qual vai ser a melhor estratégia de tratamento para cada paciente, né?